Olá, gente! Na aula de hoje, aula 3, daremos continuidade à nossa revisão, Dessa vez nós abordaremos o Teorema de Pitágoras de uma forma mais geométrica. Lembrando que na aula 1 nós estudamos um pouquinho, revisamos um pouquinho algumas observações interessantes acerca de triângulos, Estudamos sua classificação quanto aos ângulos. Na aula 2, estudamos a classificação em relação à medida dos lados. E na aula 3 nós veremos o Teorema de Pitágoras. Bem, nessa aula, além de ver o Teorema de Pitágoras, nós vamos ver apenas um esboço de uma demonstração geométrica para o teorema, para o que diz o teorema, para o enunciado. Então vamos dar uma estudada um pouquinho no que diz o enunciado do Teorema de Pitágoras. Bem, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, a área do quadrado de lado medindo a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados dos catetos. Então, o que quer dizer isso? Vejamos esta representação aqui. Nós temos um triângulo retângulo, aqui está o ângulo reto, Eu denominei esse triângulo de ABC, tá bem? Aqui temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, Ou seja, o lado que o ângulo enxerga. Quem quiser dar uma olhadinha, temos lá na videoaula 1 uma revisão sobre esses aspectos dos triângulos, em relação ao lado oposto ao ângulo. E é claro que se esse lado é oposto a esse ângulo, é porque esse ângulo é oposto a esse lado. Então vamos lá. Aqui nós temos o cateto, um dos catetos, que eu chamei de medida B, aqui eu chamei de medida A medida da hipotenusa, aqui a medida B é a medida do cateto, e aqui a medida C. Então, o teorema está dizendo que a área desse quadrado em vermelho é igual à soma das áreas desse quadrado verde com esse quadrado azul, Então, nós vamos primeiro trabalhar um pouquinho no que diz o teorema. É o seguinte: se a gente chamar a área desse quadrado vermelho, de A1, ou seja, essa área aqui eu vou chamar de A1, a área do quadrado verde, aqui embaixo, de A2, eu vou chamar de A2, tá? Aqui o A2, e a área do quadrado azul de A3, Nós vamos ter que, pelo teorema, a área A1 é igual à soma de A2 mais A3, ou seja, essa área é a soma dessas outras duas aqui. Então, repare que este quadrado tem lado medindo a hipotenusa, que nesse caso aqui é A, esse outro tem lado medindo um dos catetos, que nesse caso aqui é C, e este outro quadrado tem lado medindo B, que é um dos catetos do triângulo retângulo. Então vamos recordar o seguinte: no Teorema de Pitágoras, a gente acabou de ver que A1 é igual à soma de A2 mais A3. Então vamos recordar o seguinte: a área A de um quadrado é o lado L ao quadrado, isto é, A igual a L elevado à potência 2, ou seja, L ao quadrado. Então, sempre que você tiver um quadrado, a gente calcula a área dessa forma. O resultado da área é dado dessa forma aqui, como sendo o lado ao quadrado, ou seja, a medida do lado ao quadrado, na verdade. Então, tomando posse dessa revisão aqui, nós temos o seguinte, Como a gente sabe que A1 tem lado Azinho, o quadrado de área A1 tem lado Azinho, esse quadrado, na verdade, o quadrado vermelho tem lado medindo A, o quadrado verde tem lado medindo B e o quadrado azul tem lado medindo C. Então nós temos o seguinte: o A1 vai ser a medida do lado ao quadrado, nesse caso é o A. E assim respectivamente, A2 vai ser B ao quadrado e A3 vai ser C ao quadrado. Daí a gente obtém o seguinte, Sabendo que o A1 é a soma de A2 com A3, temos a relação tão falada, tão conhecida do Teorema de Pitágoras, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então,
Aqui nós vamos agora ver um pouco da geometria desse resultado, né? Por que será que esse resultado vale? Então vamos tentar observar o seguinte. Dado um triângulo aqui, né? Triângulo retângulo, né? Nós temos o triângulo aqui cuja hipotenusa, né? Aqui nós temos o ângulo reto, a hipotenusa desse triângulo aqui mede A, aqui um cateto mede B e o outro C, justamente como a gente tinha na representação anterior. E aí, nós vamos pegar esse quadrado, né, cujo lado, né, vai medir justamente B mais C. Então, se você pega um quadrado cujo lado mede B mais C, e aí eu vou pegar agora, né, e vou dispor aqui dentro do quadrado de maneira especial triângulos que são congruentes a esse, ou seja, triângulos que têm as mesmas medidas desse lado aqui, né? E nós vamos dispor da seguinte forma. Eu vou dispor dessa forma aqui, ó. Nós veremos que essa região branca é, na verdade, um quadrado. Vamos ver por quê. Primeiro, vamos observar que esses triângulos dispostos aqui dentro, né, como eles são congruentes, então, cada lado desse aqui é justamente o ângulo reto. Nós temos aí. Além disso, vamos olhar para os ângulos, né? Nesse quadradinho aqui, ó, esse ângulo corresponde, por exemplo, ó, se a gente olhar nessa cópia aqui, né? Esse triângulo é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse e que é congruente a esse, ou seja, eles são triângulos congruentes. Então, esse lado aqui também, né? Esse ângulo aqui também vai medir esse ângulo aqui, que eu desenhei em vermelho. E esse ângulo aqui de baixo, né? Que é o ângulo que eu vou desenhar em amarelo, ele corresponde justamente a esse ângulo aqui. E nós podemos ver para os demais triângulos também. Então, nós vamos ter esse ângulo congruente a esse e esse ângulo aqui congruente a esse. A gente faz essa mesma análise para esses demais triângulos aqui. E nós vamos obter isso, né? Que olhando para este triângulo, esse ângulo aqui é congruente a esse, né? Esse congruente a esse, e assim por diante. Bem, o que nós sabemos sobre a medida deste cateto aqui, ó? Olhando para esse triângulo aqui em cima ou para esse aqui embaixo. Vamos olhar para esse aqui embaixo. O que a gente sabe sobre essa medida? Ela vale justamente B, né? B. Então a gente olha B para todos os demais triângulos, né? A gente coloca aqui o B. Além disso, essa medida aqui mede C. Então essa medida aqui de baixo mede C. Isso em todos os demais triângulos também, já que são todos congruentes. Então nós temos essa relação. Repare que esse quadrado maior, né, o quadrado inicial que a gente colocou esses triângulos aqui dentro, ele tem justamente medida do lado, sendo a medida de B mais a medida de C, né? Então realmente o triângulo, o quadrado que a gente pegou inicial, né, ele tem lado medindo B mais C. Além disso, essa medida aqui de dentro corresponde justamente à hipotenusa do triângulo, né? Então, cada medida dessa equivale a dizer que tem medida A. Então, está aqui. E realmente esse triângulo, essa figura aqui de dentro em branco, né? Vamos achurar ela. Olha, pintei ela. Realmente essa figura aqui, ela vai ter, um quadrado. E vamos ver por que esse ângulo é reto? Bem, nós estudamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Como esse ângulo é um ângulo reto, então essa medida aqui é de 90 graus. Tudo bem? Sendo esta medida de 90 graus, a soma desses dois é o que resta para 180. Bem, se aqui é 90, a soma dos dois tem que ser 90. Então, esse ângulo aqui, né, somado com esse ângulo aqui, dá 90 graus. Então, o que resta para este ângulo aqui, né, este ângulo maior, que eu vou rabiscar aqui vou tentar usar uma cor aqui, azul, né? O que resta aqui para este ângulo, né? Se a gente for olhar, ó, o que resta aqui, para formar um ângulo de 180, né? É justamente 90 graus, já que a soma desse primeiro ângulo aqui com esse dá 90, então o que resta aqui para formar
o ângulo de 180, né, já que aqui é um ângulo raso, é justamente um ângulo de 90 graus. E daí, deixa eu pegar a borracha aqui, nós temos que, na verdade, esse ângulo aqui de dentro, né, é um ângulo reto. Essa análise nós podemos fazer para todos os demais ângulos aqui de dentro da figura que a gente pintou, né, que a gente achurou. Então, na verdade, aqui dentro nós temos um quadrado. E aí, sendo esse um quadrado, né, é importante observar o seguinte. Essa região aqui, que está em tom amarelado, né, ela, à medida que eu mexer, que eu mover esses triângulos aqui dentro, ela permanece a mesma, já que ela está dentro daquele quadrado, né, inicial que a gente pegou, que tem lado medindo B mais C. Então, se a gente mover aqui dentro, essa área não se altera. Então, nós vamos configurar da seguinte forma. Eu vou mover essa peça aqui para cima e essa de cima para baixo. E agora eu vou pegar esse retângulo aqui de baixo e vou mover para a esquerda, da seguinte forma. Então, essa área em tom amarelado e mais essa área aqui, ela vai ter a mesma medida que a área anterior, que era do quadrado dentro da figura que tinha lado A. Então, ou seja, a área desse quadradinho aqui mais a área desse quadrado resulta na área do quadrado de lado A, que se formou dentro do quadrado maior, né? Só que observe o seguinte, esse lado aqui mede justamente B. Então, esse quadradinho menor, né, ele tem lados B. Já esse quadrado maior, ele tem lado C, tá aqui. Então, não alterei em nada o nosso quadrado original, inicial, que tinha lado B mais C, e resultou aqui em dois quadrados menores, esse de lado B e esse de lado C. Ora, isso é justamente o que diz o teorema. Nós partimos de um quadrado interno, aqui, né, se vocês lembram, um quadrado interno, que tinha medida de lado igual a A. E chegamos em dois quadrados, em dois outros quadrados, né, um com medida de lado C e outro com o lado medindo B. Esses dois quadrados, né, em lilás, são justamente os quadrados dos catetos, né? Quadrados de lados medindo os catetos. Esse aqui tem lado medindo C, que é um dos catetos. Esse aqui tem lado medindo B, que é um dos catetos. E aquele quadrado inicial, em tom amarelado, que tinha lado medindo A, é justamente o quadrado da hipotenusa, de lado medindo a hipotenusa. Então, nós temos aqui que esse quadrado maior, que tem lado medindo A, é justamente a soma, né, a área desse quadrado é justamente a soma da área desse quadrado, dos dois quadrados aqui em lilás. E com isso a gente mostra o resultado do Teorema de Pitágoras. Então, né, por fim, quero deixar uma mensagem, né? Eu trouxe esta letra, né, um pedacinho da letra de uma música, né? O título da música é Não Desista de Seu Futuro. E ela diz o seguinte: eu acho que você já deve ter ouvido essa música tocando aí em algum lugar. Ela diz o seguinte: não abandone o seu futuro, dê duro, lute por ele. Não abandone você mesmo, recarregue para recomeçar. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar, mas vai passar. Quem não parar vai chegar lá. Não desista, resista sim. Então, essa é uma música que é interpretada por Carlinhos Brau e acho que, se eu não me engano, por Lecha, né? E ela reflete muito do momento que estamos passando. É um momento de pandemia, onde estamos distantes das escolas, né? Mas eu peço a vocês e confio em vocês que os sonhos que vocês têm de profissões, vocês podem realizar. Se você não se esforçou até agora, durante a pandemia, se esforce e comece a partir de hoje, né? Eu acredito que ainda dá tempo, né? Se você começar a se esforçar a partir de hoje, você consegue realizar os seus sonhos, seus objetivos. Então, eu quero dizer que se dediquem aos estudos, peçam aos seus professores para dar-lhes ajuda, né? O momento é difícil, o que a gente conseguir aprender já vai ser de grande valia.
Então, torço por vocês, espero que estejam acompanhando essas aulas. E no mais é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Um abraço, fiquem bem. Qualquer dúvida, não hesitem em me contactar pelo WhatsApp, tá bem, gente? Um abração, até mais.